Bem-vindos à segunda pílula de conhecimento da competência de como elaborar e desenvolver uma assessoria ou consultoria esportiva. Nessa primeira pílula, a gente vai discutir sobre alguns aspectos fundamentais para o desenvolvimento da sua consultoria esportiva. O primeiro deles é o nichamento. O que se trata o nichamento, professor? Nichamento nada mais é do que a gente definir a população-alvo que será contemplada pelo seu serviço. Logo, se faz necessário você analisar se ocorre escassez ou não daquele serviço. Caso ocorra escassez, se você vai ser pioneiro na atuação desse segmento. E caso não ocorra escassez, o que você vai oferecer de diferencial para a população que você vai atender. Então, o nichamento nada mais é do que você estabelecer um filtro de seleção dos seus clientes. Então, em vez de você trabalhar com planos amplos que vão estar direcionando para diversas modalidades esportivas, você pode filtrar para atuar exclusivamente em uma conduta ou população, a depender. Por exemplo, se vocês trabalham exclusivamente com assessoria esportiva de corrida de rua, em uma estrutura dessa você não precisa focar diretamente na população, você só foca na estrutura, no desenvolvimento das metas a serem atingidas, no planilhamento dos clientes. Já se você almeja trabalhar com treinamento de força em condomínios ou em academias, nesse processo você já precisa de um nichamento populacional, tendo em vista a variabilidade e a gama de diferenças de modalidade de treinamento para essa população. Então você pode trabalhar em cima de populações como gestantes, como idosos, como cardiopatas, como pessoas que tenham algum problema articular, principalmente de ordem de coluna vertebral. Isso tudo é um processo de nichamento. Qual é o sexo que você tem mais afinidade de trabalhar? Qual é a faixa etária que você tem mais facilidade de trabalhar? E com isso você vai traçar os objetivos dos seus clientes e também o objetivo de captação para os seus clientes. Então você precisa ter esse filtro como uma das primeiras marcas de uma consultoria. Posterior a isso, se faz necessário uma análise mercadológica. O que é uma análise mercadológica? Você tem que ver se o ticket que você vai cobrar para aquela consultoria ou assessoria está adequado para a população que você vai atender. Então tem pessoas que desenvolvem tickets para populações um tanto quanto mais seletas no poder aquisitivo. Qual é a prioridade? Se ele tem um desenvolvimento que você direciona para uma população que a predominância dela é o objetivo estético, ou se você tem um direcionamento para uma população que o objetivo principal é saúde. Essas duas etapas elas são fundamentais na hora de você escolher e iniciar o processo de captação, estruturação e retenção desses clientes. Um processo que é complexo do ponto de vista administrativo, mas que a gente tem que estar recorrente no nosso dia a dia. Outro aspecto é você ter o desenvolvimento de planejamento estratégico, como missão, visão e valores. Pensarmos que a gente está desenvolvendo uma empresa, nós precisamos ter esses objetivos bem claros no que vocês almejam em definir para a sua empresa. Outros aspectos que a gente também pode ser bastante desenvolvidos na nossa competência é aspectos legais e burocráticos, principalmente registro de empresa e obtenção de licenças, quais são as documentações que são necessárias para o desenvolvimento de uma microempresa, um microempreendedor individual ou uma empresa de grande porte, a depender da estrutura que você almeja para a sua consultoria. Regulamentação ética do profissional de educação física e contrato e termos de serviço. Um dos aspectos que é mais pesado que a gente tem que analisar dentro da área burocrática é o desenvolvimento de contratos, a segurança contratual de como um profissional de educação física ele vai desenvolver suas atividades profissionais, tanto para a defesa do cliente como para a sua defesa, e que tem que estar justo para ambas as partes. Escolha da localização, que é um dos pontos principais quando a gente fala da estrutura mercadológica. Não adianta você ter uma estrutura em um local onde não vai ser acessível o seu serviço. Mesma forma como vice-versa, como ambientes onde tem uma estrutura mais robusta, você não pode entrar com um serviço mercadológico de pequeno porte ou de uma estrutura muito simples. E isso é fundamental na hora de estar desenvolvendo um planejamento de consultoria ou assessoria. Com isso a gente finaliza e passaremos agora para a próxima etapa.